Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei juntinho com vocês, professores e estudantes, nas interações no nosso chat dessa aula de hoje. O título vai aparecer aí na tela para vocês. É uma aula de retomada. Aula Diversidades, Diferenças e Desigualdades Sociopolíticas e Geopolíticas Mundiais. E, claro, quem vai dar essa aula para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Luíse. Boa tarde aí a todos, né, aos alunos, professores e aos demais aí que irão aí participar da aula, né, aqui da primeira série do ensino médio, né, como a professora Luíse falou, é uma retomada, né, é o início aí do segundo bimestre. Para isso, a professora Luíse vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. É isso mesmo, vai aparecer aí na tela para vocês o objeto do conhecimento, a habilidade de hoje, que é uma habilidade do 9º ano, como a gente falou, uma habilidade de retomada, que é selecionar, elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. A unidade temática é formas de representação do espaço, do pensamento espacial, e o objeto do conhecimento é leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Para a gente dar início aos nossos trabalhos de hoje, a gente vai assistir a um vídeo sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, objetivo número 10. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em 2º lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20. O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global.
A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Bom, então a gente viu aí a questão aí da desigualdade, no caso, né, o vídeo sinalizou mais a questão aí da desigualdade de renda, que não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo, né? A gente tem que lembrar que os países em desenvolvimento, os países emergentes, são os que mais sofrem com a questão aí da desigualdade socioeconômica, né? Mas países desenvolvidos também, né, dependendo aí dessa relação, tem uma porcentagem também de desigualdade, né? Países nórdicos, né, países lá da Europa, já tem menos a questão de desigualdade. Mas na América, na Ásia, continente africano, as desigualdades, principalmente econômicas, são bem mais claras e nítidas, né? E essa questão aí da gente falar de espaços, né, como é que funciona o espaço do mundo, essas relações aí que acontecem aí, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, tem muito a ver com isso, né, com esse vídeo que foi passado aí das ODS, né, que são os objetivos, né, que devem ser alcançados até 2030. Então, sempre quando eu falo nessa questão aí de diferenças, né, de formações espaciais, eu sempre entro com a Divisão Internacional do Trabalho, que é a famosa DIT. Então, acompanhem aí na tela, vocês vão ver aí a parte de cima, a gente vai ver agora, porque é a parte aí da Divisão Internacional do Trabalho clássica, que mostra após a Segunda Guerra Mundial. Eu costumo falar que ela é uma continuação do Pacto Colonial, né, logicamente com os países, né, já, né, independentes, né, mas mesmo assim a gente observa, né, que do lado direito a gente tem os países subdesenvolvidos não industrializados, né, e aí ele vai fornecer produtos primários, matéria-prima e alimentos como eles forneciam na época de colonização, né, enquanto que os países hoje aí denominados, né, desenvolvidos fornecem produtos industrializados, capitais, empréstimos e investimentos, né, numa relação bem menor do que hoje. Então, vejam, essa divisão internacional do trabalho que a gente vê pós-Segunda Guerra Mundial, nada mais é do que uma continuidade do Pacto Colonial, né? Para quem não lembra, né, o Pacto Colonial tinha a relação metrópole e colônia, né? A colônia oferecia a matéria-prima, né, para a metrópole, né, em contrapartida, se a colônia necessitasse de algum produto, né, comprava, tem que deixar bem claro isso, comprava de sua metrópole, é o caso aqui do Brasil, né? Precisando de alguma coisa aqui, se pedia para Portugal, né, professor Luiz? Exatamente. No Pacto Colonial, é aquela brincadeira do par ou ímpar. Se der par, eu ganho, se der ímpar, você perde, né? No caso, a colônia sempre sai perdendo, porque os produtos, as matérias-primas vão de graça para a metrópole e voltam como manufaturados que a colônia tem que pagar para ter. Né? É uma relação desigual e injusta que fomenta aí o poderio econômico só de uma das partes. Exatamente. E é uma proporção totalmente desigual mesmo, como a professora Luiz comentou. E, logicamente, pós a Segunda Guerra Mundial, nós também tivemos uma outra divisão aí, né? Uma bipolarização do planeta, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai ver aí na próxima tela, né, as bandeiras aí dos Estados Unidos e da União Soviética. O que essas duas bandeiras representam? A Guerra Fria e a bipolarização do mundo, né, da Europa e, logicamente, do mundo. Ou seja, são duas ideologias, né, de um lado o capitalismo dos Estados Unidos, né, e o socialismo, né, o comunismo, né, a ideologia econômica comunista da União Soviética. E, logicamente, cada um, né, pegando os seus aliados, né, de um lado a União Soviética, principalmente os países do leste europeu, Cuba aqui na América, né, se iniciou um processo, né, de aliança com a China, depois entrar em contradições, principalmente com os planos quinquenais, né? Então, todo esse processo aí também se divide o espaço mundial por uma relação ideológica e econômica, né? Então, os Estados Unidos faz lá o Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial, apoia economicamente, né, os países destruídos da Segunda Guerra Mundial, para quem tem interesse, né, de ser apoiado, né, os outros países que se aliam à União Soviética, obviamente, não vão
pegar o plano Marshall, né, porque aí dá um desenvolvimento para o lado capitalista. Logicamente, a União Soviética não vai ficar para trás e forma lá o Comecon, que também ajuda, né, esses países do leste europeu. Em contrapartida, também tem a formação militar da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que também é uma outra formação que vê lá os países capitalistas, e, em contrapartida, a União Soviética forma o Pacto de Varsóvia. Então, eles vão fazendo divisões espaciais e relacionando tudo isso aí, né, no aspecto aí do dia a dia, né, dos empréstimos econômicos, do processo militar, aí vem as corridas, né, a corrida espacial, né, e a corrida armamentista, corrida tecnológica, né, envolvendo esses dois aspectos. Então, isso aí também tem uma relação de divisão espacial do planeta. Então, a Guerra Fria aí que durou pós-Segunda Guerra Mundial, né, que foi lá de 1945 até 1991, né, algumas pessoas, né, Luiz, falam que foi até 1989 por causa da queda do Muro de Berlim, né, mas oficialmente a gente tem que falar 1991 porque foi quando dissolveu, né, a União Soviética. Exatamente. Né? No Natal de 1991, lá o Mikhail Gorbachev deixa o poder na União Soviética e tem aquelas cenas emblemáticas, né, da bandeira sendo recolhida. Né? Era um mundo em dois blocos que estavam indo embora junto com a União Soviética. Toda uma ordem mundial estava se dissolvendo ali. Né? Exatamente. Então, e esse período, ele também, né, dessa relação econômica, o mundo ele acaba se dividindo em três partes. Né? Então, a gente vai ver aí na próxima tela a divisão do mundo em três partes, sendo o primeiro mundo, né, representando aí os países capitalistas desenvolvidos, que estão lá na cor azul, no mapa. Os que estão lá na cor vermelha são os países formados pelos antigos países socialistas, até pelas características econômicas deles. E nós temos o terceiro mundo aí em verde, né, no mapa em verde, que aí são os denominados países capitalistas subdesenvolvidos. Né? Na realidade, havia uma relação de duas divisões. Né? O capitalista desenvolvido, o capitalista subdesenvolvido, primeiro e terceiro mundo. Mas e os países socialistas? Eles vão se encaixar onde? Então, colocaram eles como segundo mundo, né, praticamente lá no meio dos dois países. Então, mais uma divisão do espaço, né, nessa questão econômica, né, tendo aí essa relação dos países mais ricos do planeta se destacando, né, automaticamente eles se auto-induzem países ricos, né, deixando os países, principalmente ex-colônias, né, com países subdesenvolvidos. Essa palavra subdesenvolvida é, né, uma palavra até de uma conotação inferior, né, Luiz? Meio pejorativa, né? Meio pejorativa, né? E, logicamente, os países socialistas, aí, né, com a questão aí da economia formada aí pelo comunismo, tendo uma relação aí de segundo mundo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós entramos na segunda parte da divisão internacional do trabalho, que aí já estamos na década de 1990, né, já tem uma relação aí pós-Guerra Fria, e aí nós temos aí a nova divisão internacional do trabalho. E o processo não muda muito não em relação à primeira divisão pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos os países aí já denominados em desenvolvimento, né, como fornecendo produtos primários, produtos industrializados, sempre lembrando que esses produtos industrializados, boa parte é produção de multinacionais, né, depois denominados aí de transnacionais, capitais, né, provenientes dessa produção, os juros, né, cobrados pelos empréstimos, né, que os Estados Unidos, junto com o Fundo Monetário Internacional, junto com o Banco Mundial, ofereceu para os países na época subdesenvolvidos. Agora vem a cobrança dos juros, né, porque eles dão um prazo de 30 anos para se pagar, mas eles querem, né, o valor, mas principalmente os juros, porque o que importa para eles daí são os juros, não é nem o valor montante que se empresta, e sim os juros. E aí nós temos aí os royalties e os lucros. Né? Os royalties aí é quando você paga uma participação para uma empresa que você está utilizando ou um nome, ou uma extração de minério, que aqui acontece muito no Brasil, né, de extração de petróleo. Então, todas essas relações aí com a cobrança de royalties e dos lucros. Os países desenvolvidos continuam fornecendo produtos industrializados, mas com aquela tecnologia superior, né, o que nós oferecemos para eles, né, os capitais, empréstimos e investimentos produtivos para as transnacionais, mas principalmente
especulativo, porque aí já entra a bolsa de valores, a venda de ações das empresas e, logicamente, os países, né, as empresas dos países desenvolvidos vão investir nos países considerados aí mais pobres, até porque as taxas de juros são mais elevadas. Então, o atrativo aqui de se investir para ter um ganho maior do que, por exemplo, nas próprias bolsas dos seus respectivos países. Então, essa relação também tem muito disso. E, logicamente, eles oferecem, entre aspas, a tecnologia. Eles não oferecem, né, como se faz a tecnologia, né, Luiz? Mas a tecnologia em si eles oferecem, né? Exatamente. Eu estou achando, professor Antônio, que só trocaram mais uma vez a roupinha do pacto colonial, né? Uma nova roupagem. E a gente tem um episódio recente aí de uma grande montadora que foi embora do Brasil, né? Prejudicou ali a cidade onde ela estava instalada com o desemprego, porque o Brasil ainda dependia muito, né, da tecnologia principal e não tinha como manter. Né, a empresa vai embora. Então, o Brasil continua, né, pegando exemplo de país em desenvolvimento. Isso acontece com outros. Né, na dependência dessa alta tecnologia para produzir e gerar emprego. Exatamente, porque quando vieram para o Brasil, eles tiveram vários incentivos que nós chamamos de fatores locacionais, como incentivos fiscais, né, o próprio mercado consumidor que estava crescendo aqui no Brasil, né, a matéria-prima, né, as fontes de energia, a própria disponibilidade de água, que a indústria usa muita água, todos esses fatores locacionais aí acabaram atraindo. A partir do momento que começa a se perder esses fatores locacionais, não há interesse, né, de se investir no país, né, porque o lucro na qual eles tinham começa a diminuir, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós estamos vendo aí o mapa do conflito Norte-Sul, que também é uma outra divisão espacial do planeta, né, nessa relação, né, do capitalismo, na qual ele acaba, mais ou menos na década de 1970, década de 1980, dividindo o mundo em dois. Então, a gente tem em azul os países denominados países ricos, tá? E em vermelho, nós temos os países denominados subdesenvolvidos. Logicamente, é uma linha imaginária, não igual à linha do Equador, que margeia os países pobres em vermelho, porque eles colocam, né, a Austrália e a Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, como países desenvolvidos. Então, a linha vai acompanhar, né, e vai delimitar aí, colocando a Nova Zelândia e a Austrália como países, como se fossem países do hemisfério norte. Aqui na América, a gente tem um pontinho azul aí, a Guiana Francesa, que tem que lembrar que a Guiana Francesa é um departamento francês, então ele vai ter a mesma cor do seu respectivo país. Não é colônia, tá? Ele é um departamento francês, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí a gente vai ver a teoria do sistema mundo, que também foi implantado aí na década de 1970, né? Na qual mostra aí também os países centrais, que nada mais são do que os países desenvolvidos, que estão aí em azul, os países semiperiféricos, que são aqueles países hoje denominados países emergentes, que estão em roxo, e os países periféricos, que são os países denominados antigamente de subdesenvolvidos, mas que têm um certo poder econômico, principalmente no setor primário. Tá? E os países que estão aí em cinza são outros países que aí têm, né, uma inferioridade na questão econômica, de acordo com a teoria do sistema mundo, aí de 1975 a 2002, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. E aí nós vemos aí uma divisão dos países desenvolvidos, emergentes e em desenvolvimento, né? Que é essa relação espacial econômica que nós temos hoje, né? Países desenvolvidos, hoje, né, considerados desde, né, do final da Segunda Guerra Mundial, aqueles países com maior poder aquisitivo, uma relação de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, alto ou muito alto. Aí vem os países emergentes, né, por características inferiores. Eles podem até ter um IDH alto, como acontece, por exemplo, com o Chile, com a Argentina, né, que é superior ao Brasil, mas tem deficiências, principalmente na parte socioeconômica, que aí não pode, né, ficar junto com os países desenvolvidos. E tem, né, logicamente, os países emergentes, indústria, né, o que divide, o que separa dos países em desenvolvimento. Não importa se a indústria é nacional ou internacional, tá certo? São os famosos NICs aí, né, que é uma abreviação inglesa, que é os Newly Industries Countries, né, países recentemente industrializados. Certo, professora Luísa? Certinho. Vamos ver se os estudantes estão aí
inteirados da nossa aula de hoje, acho que eles vão ser capazes de pensar, refletir e responder sobre a seguinte questão, vai aparecer na tela. Quais as razões das diferenças e desigualdades entre os países? Em 1 minuto, a gente volta. Voltamos. Professor Antônio, tem uma resposta predominante aqui no nosso chat, como, né, pegando para representar o estudante Alexandre, que falou da herança do período da colonização como esse fator causador de desigualdades. Com certeza é a resposta mais clara que a gente pode colocar aqui para vocês, porque sim, de todas essas coisas que a gente viu aí, sempre tem os resquícios da colonização que diferencia claramente os países desenvolvidos como os países em desenvolvimento. E assim, geral, tá? Quando a gente fala em colonização, se apegou a todas as relações aí, né? Social, econômica, jeito de viver, né? Modo de pensar. Então precisa tirar algumas coisas aí, porque o Brasil, por exemplo, tem claras condições de ser um país desenvolvido, tá? Vamos lá para a próxima aí, que são as diferentes formas de governo no mundo, né? Então o Brasil está em azul porque é um país presidencialista, né? Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, como as monarquias constitucionais parlamentares, né? Que é o caso aí, por exemplo, do Reino Unido, do Canadá e da Austrália, né? Que você tem lá a monarquia, né? Mas os monarcas não exercem pessoalmente o poder, né? Mas suponhamos, aí eu quis dar o exemplo da Inglaterra, por quê? É monarquia, mas suponhamos que a realeza volte ao poder, né? Tem que lembrar que a Austrália e o Canadá, que estão na mesma cor, que são lá quem comanda lá é o primeiro-ministro, eles podem voltar a ser, né, territórios do Reino Unido. Tá? Então tem que pensar muito nisso, nessa questão dessa monarquia aí. Né? Por isso que tem a importância de ser a monarquia, né? A gente sabe que tem lá, por exemplo, na Inglaterra, a Rainha Elizabeth II, né? Mas ela vai mais para questões sociais. Né? O primeiro-ministro lá que acaba comandando lá o país. Mas suponhamos que a monarquia volte ao poder e aí se agrega a outros países. Eu estou dando exemplo da Austrália e do Canadá, porque são países potencialmente desenvolvidos e podem ficar aí como súditos, por exemplo, do Reino Unido, tá certo? E outras formas de governo que acabam aparecendo aí. Eu quis colocar essas duas como exemplo, que são as duas mais que aparecem no cotidiano. Vamos lá para a próxima tela. Principais religiões do mundo, né, aí, em maioria da população. E aí nós temos o cristianismo, né, que está em roxo, o islamismo em verde. E aí nós temos o judaísmo em azul, tá? E aí a distribuição das principais religiões, que também faz parte do nosso espaço no mundo. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos o choque de civilizações aí, que vocês vão aprender na terceira série do ensino médio, mas é interessante já passar alguma coisinha, que é a questão aí, né, do estudioso aí norte-americano, né, estadunidense aí, que falou, né, o Huntington, que separou o mundo aí através do choque de civilizações. Né? Então nós temos aí a civilização ocidental, o mundo ortodoxo, né, em marrom, a América Latina, onde o Brasil se encontra. Então, vários espaços aí também diferenciados através do choque da civilização. Podemos ir já para o próximo mapa. Aí o famoso IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico do país. E, logicamente, né, acima de 0,800, os países que estão aí
né, em cor escura, são os que têm aí o maior potencial socioeconômico do planeta, tá certo? Vamos lá para a próxima tela já, para aproveitar. O índice Gini já é o processo contrário do IDH, né? Quanto mais próximo de 1, mais conota aí a questão da má distribuição de renda. Então, o índice Gini mostra a má distribuição de renda do país, né? O Brasil está aí, né, mais ou menos de 0,50 a 0,55. Tá? Então, é o inverso do IDH. E, para finalizar a aula, que já está acabando, as organizações regionais do mundo, os megadiversos, que são a diversidade, a biodiversidade. Então, esses países aí, eles têm mais de 5.000 espécies endêmicas no seu território. Por isso que eles são considerados países megadiversos. E, para finalizar rapidinho, aí os blocos econômicos no mundo, que também é uma forma espacial de separar o nosso planeta. Tá certo, pessoal? Uma retomada aí para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Pode printar a tela aí, né, para fazer uma pesquisa aí nacional, né, que é o PNAD aqui do Brasil, tá certo? Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Luiz, aí, novamente aí pela parceria. Eu que agradeço. Não deixem de avaliar a aula no final. Tchau, tchau.